Criação, aula 2, racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores, ela tem um único objetivo: fazer com que a parte de baixo de uma fração, ou seja, o denominador de uma fração, não fique como resultado final com a raiz na parte de baixo das nossas expressões matemáticas. Temos pelo menos 3 exemplos práticos de como tirar da parte de baixo de uma fração, ou seja, retirar do seu denominador uma raiz. O primeiro deles é quando existe uma raiz quadrada no denominador. Então, frisando bem, esse primeiro exemplo é apenas para raízes quadradas como denominador. Neste primeiro exemplo, temos a exemplificação de uma raiz quadrada como denominador. Para resolver esse tipo de questão, basta multiplicarmos ambos os termos da fração pelo seu denominador, ou seja, a própria raiz de 3. Multiplicamos a parte de cima, temos raiz de 3, e lembrando que toda raiz quadrada igual sendo multiplicada por ela mesma, o resultado é o próprio valor, ou seja, 3. Então, esse é o resultado final da racionalização de um denominador, cuja parte de baixo ali é uma raiz quadrada. Um outro caso de racionalização é quando temos no denominador uma soma ou uma subtração que envolve uma raiz quadrada. Multiplicaremos, neste caso, ambos os termos da fração com o valor do sinal central dessa soma ou diferença invertido. O que vai acontecer? Através da distributiva, faremos as multiplicações e no final encontraremos o nosso resultado. Através da distributiva, 3 raiz de 2 mais 3. Aqui temos um caso da diferença entre as duas parcelas nessa multiplicação. Resultado 2 mais raiz de 2 menos raiz de 2 menos 1. Os termos centrais se anulam. 2 menos 1, 1. Resposta final, 3 raiz de 2 mais 3. O terceiro caso envolvendo a racionalização de um denominador é quando o seu denominador possui uma raiz que não é uma raiz quadrada, ou seja, possui um índice maior que 2. Para a resolução desse tipo de problema, com índices maiores que 2 como denominador, multiplicaremos a parte de cima e a parte de baixo da nossa raiz e faremos na sequência a diferença entre o índice e a potência. 3 menos 1, 2. A parte de baixo deixa de existir a raiz e teremos o resultado final.